O que você faria se herdasse um cofre antigo e pesado, trancado há décadas, e quando finalmente conseguisse abri-lo, não encontrasse dinheiro ou joias, mas algo que destruiria completamente tudo que você acreditava sobre sua família? Hoje eu vou te contar a história de Beatriz, uma mulher que herdou um cofre misterioso de sua avó. E o que ela encontrou dentro mudou não apenas sua vida, mas revelou segredos que haviam sido enterrados por mais de 50 anos. Antes de começar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada. E fica até o final, porque o que estava dentro daquele cofre vai te deixar absolutamente chocado. Beatriz tinha 34 anos quando sua avó Amélia morreu aos 92. A morte não foi surpresa. Amélia estava doente há meses, seu corpo finalmente cedendo ao peso dos anos. Mas o que surpreendeu Beatriz foi ser chamada sozinha para a leitura do testamento, sem seus pais ou seus 2 irmãos presentes. O advogado, um homem idoso chamado Dr. Mendes, que conhecia a família há décadas, explicou que Amélia havia deixado instruções muito específicas. Beatriz, como única neta mulher, herdaria algo particular, algo que Amélia queria que apenas ela tivesse. Sua avó deixou isto para você, Dr. Mendes disse, empurrando uma chave antiga através da mesa. E instruções para que você, e apenas você, abra o que esta chave destrava. Beatriz olhou para a chave. Era pesada, de bronze escurecido pelo tempo, com detalhes intrincados que pareciam de outra época. O que ela destrava? Um cofre está guardado na casa de sua avó no sótão. Ela foi muito clara que você deve abri-lo sozinha, sem a presença de outros membros da família. Ela também deixou esta carta para você. Ele entregou um envelope amarelado com o nome de Beatriz, escrito na caligrafia tremida de Amélia. Beatriz abriu o envelope ali mesmo. Dentro havia uma carta curta. Minha querida Beatriz, você sempre foi especial para mim. Sempre fez as perguntas que outros tinham medo de fazer. Sempre quis entender, não apenas aceitar. É por isso que estou confiando isto a você. No cofre está a verdade sobre nossa família. Uma verdade que carreguei sozinha por mais de 50 anos. Agora é hora de alguém mais saber. Mas cuidado, querida. Algumas verdades mudam tudo. Você tem escolha de abrir ou não. Mas se abrir, prometa que pensará cuidadosamente sobre o que fazer com o que encontrar. Com amor eterno, vovó Amélia. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que verdade poderia ser tão importante, tão perigosa, que Amélia aguardou por 50 anos? E por que escolher Beatriz para recebê-la? Ela foi para a casa de Amélia naquela mesma tarde. A casa estava vazia, silenciosa, cheia de memórias de uma vida longa. Beatriz havia passado inúmeros verões ali quando criança, correndo pelos corredores, ouvindo histórias de Amélia sobre o passado, ajudando-a no jardim. Agora, a casa parecia um museu, preservando algo que não existia mais. O sótão era acessado por uma escada retrátil no corredor do 2º andar. Beatriz não subia lá há anos, desde que era criança, e explorava todos os cantos da casa. O sótão estava empoeirado, cheio de caixas velhas, móveis cobertos com lençóis, e no canto mais distante ela viu o cofre. Era enorme, de metal pesado, obviamente muito antigo. Devia pesar facilmente 100 quilos. Tinha decorações elaboradas gravadas no metal e uma fechadura grande no centro. Beatriz se ajoelhou na frente dele, limpando a poeira da superfície com a mão. Havia letras gravadas no topo. A verdade nos libertará. Com mãos ligeiramente trêmulas, Beatriz inseriu a chave. Ela girou com dificuldade, décadas de desuso tornando o mecanismo rígido. Mas eventualmente, com um clique satisfatório, a tranca se abriu. Beatriz respirou fundo e abriu a tampa pesada do cofre. Dentro não havia dinheiro, não havia joias ou tesouros. Havia papéis, muitos papéis.
Documentos, cartas, fotografias, tudo organizado meticulosamente em pastas e envelopes. Beatriz pegou o primeiro envelope. Dentro havia uma fotografia de uma jovem mulher que ela não reconheceu, segurando um bebê. No verso estava escrito: Maria e Sofia, 1955. Ela pegou o outro envelope, mais fotografias da mesma mulher, desta vez um pouco mais velha, com uma criança pequena ao seu lado. Cartas escritas à mão, todas endereçadas a Amélia, todas assinadas por Maria. Beatriz começou a ler uma das cartas. Era datada de 1958. Querida Amélia, obrigada por continuar enviando dinheiro. Não sei como Sofia e eu sobreviveríamos sem sua generosidade. Ela está crescendo tão rápido, já tem 3 anos. Ela pergunta sobre o pai às vezes, mas eu não sei o que dizer. Como posso explicar a uma criança que seu pai tem outra família, outra vida e que nós somos o segredo que ele esconde? Seu irmão prometeu que deixaria a esposa, que nos assumiria, mas já faz 3 anos e nada mudou. Estou começando a aceitar que nunca mudará, mas agradeço por você, Amélia. Você é a única que não nos abandonou. Com gratidão, Maria. Beatriz leu a carta 3 vezes, seu cérebro se recusando a processar as implicações. Irmão de Amélia. Amélia tinha apenas um irmão, o avô de Beatriz, Antônio. Antônio, que havia sido casado com a avó de Beatriz do lado paterno, Cecília. Antônio, que morreu há 15 anos, sempre descrito como homem de família exemplar, marido fiel, pai dedicado. Mas, segundo esta carta, Antônio tinha outra família, uma amante chamada Maria e uma filha chamada Sofia. Beatriz continuou lendo. Havia dezenas de cartas, cobrindo anos. Maria escrevendo para Amélia, agradecendo pelo apoio financeiro, compartilhando marcos do desenvolvimento de Sofia, expressando frustração crescente com Antônio, que continuava prometendo, mas nunca cumprindo. E havia respostas de Amélia, cópias que ela aparentemente guardou. Amélia expressando tristeza pela situação, defendendo seu irmão, mesmo reconhecendo que ele estava errado, prometendo continuar ajudando financeiramente, implorando para Maria ser paciente. As cartas continuaram até 1972. Então pararam abruptamente. A última carta de Maria era curta e amarga. Amélia, estou me mudando com Sofia para longe daqui. Não posso mais viver nesta cidade onde todos conhecem Antônio e sua família real, enquanto nós somos o segredo sujo. Sofia tem 17 anos agora e está começando a fazer perguntas que não posso mais evitar. Vou contar a verdade a ela. Vou dizer quem é seu pai, mesmo que ele nunca a tenha reconhecido. Obrigada por tudo que você fez por nós ao longo dos anos. Sei que você estava presa entre lealdade ao seu irmão e fazer o que era certo. Não a culpo, mas não entre em contato mais. Preciso fazer um corte limpo. Maria. Havia mais documentos no cofre, recibos de transferências bancárias mensais que Amélia fazia para uma conta em nome de Maria, continuando mesmo depois de 1972 por mais 20 anos. Uma certidão de nascimento de Sofia, listando o pai como desconhecido, mas com nota manuscrita de Amélia. Antônio José Silva. Havia também um diário. O diário de Amélia, começando em 1954. Beatriz abriu para a primeira entrada. Descobri hoje que Antônio está tendo um caso. Vi ele com uma mulher jovem no mercado. A forma como ele olhava para ela, tocava seu braço. Confrontei-o mais tarde e ele confessou tudo. Está apaixonado por Maria, uma professora que conheceu há 6 meses. Ele disse que vai deixar Cecília. Tentei fazer ele ver razão. Ele tem 2 filhos pequenos com Cecília. Como pode fazer isso com eles? Mas ele insiste que ama Maria de formas que nunca amou Cecília. Entradas posteriores documentavam a progressão do caso, a gravidez de Maria, o nascimento de Sofia e a decisão de Antônio de não deixar Cecília afinal. Amélia escreveu:
Antônio decidiu ficar com Cecília. Ele diz que não pode abandonar seus filhos. Mas e Maria? E o bebê? Ele espera que simplesmente desapareçam? Estou envergonhada do meu irmão. Mas sou a única ligação entre ele e Maria, então sinto responsabilidade. Vou ajudá-las, mesmo que Antônio seja covarde demais para fazer o que é certo. E ela ajudou. Por décadas, enviando dinheiro mensalmente, respondendo cartas, sendo presença consistente na vida de Maria e Sofia, mesmo quando Antônio as abandonou completamente. Beatriz ficou sentada no chão empoeirado do sótão, cercada por décadas de segredos, tentando processar. Seu avô, que ela lembrava como homem gentil que a levava para tomar sorvete, que contava piadas ruins, que sempre tinha um abraço caloroso, havia traído sua esposa, abandonado uma filha e vivido uma mentira por toda a sua vida. E Amélia sabia. Tinha carregado esse segredo, essa vergonha, essa cumplicidade por mais de 50 anos. Nunca contou para Cecília, nunca contou para os filhos de Antônio, incluindo o pai de Beatriz. Guardou sozinha. Mas por quê? Por que proteger Antônio? Por que não expor a verdade? Beatriz encontrou a resposta mais profundamente no diário. Uma entrada de 1965. Pensei 1000 vezes em contar a Cecília sobre Maria e Sofia. Mas o que isso alcançaria, além de destruir nossa família? Cecília ficaria arrasada. As crianças cresceriam sabendo que seu pai é mentiroso e traidor, e Maria e Sofia ainda estariam na mesma situação difícil. Então, continuo guardando o segredo. Continuo enviando dinheiro para ajudar a menina inocente que não pediu por nada disso. E continuo olhando para meu irmão com uma mistura de amor e desprezo que nunca pensei que sentiria por família. Beatriz entendeu a lógica de Amélia, mas também viu a falha nela. Ao proteger a família de conhecer a verdade, Amélia permitiu que Antônio nunca enfrentasse consequências reais. Permitiu que Cecília vivesse em ignorância. E garantiu que Sofia crescesse sem pai, sempre a filha secreta, a não reconhecida. Havia mais no cofre. Documentos mais recentes. Amélia havia contratado um investigador particular nos anos 90 para encontrar Sofia. Ela queria saber o que havia acontecido com a menina que ela havia ajudado a sustentar por tantos anos. O relatório do investigador revelava que Sofia havia se casado, mudado de sobrenome, tinha 2 filhos próprios. Vivia em outra cidade, trabalhava como contadora, levava vida normal e aparentemente bem-sucedida. Não havia evidência de que ela alguma vez tentou contatar Antônio ou a família dele. A última coisa no cofre era outra carta de Amélia, escrita recentemente, endereçada a Beatriz. Beatriz, se você está lendo isto, significa que abriu o cofre e agora sabe a verdade sobre seu avô Antônio. Sei que isso deve ser chocante, talvez até devastador. Mudará como você vê ele, como vê nossa família, talvez até como vê a mim por ter guardado este segredo por tanto tempo. Guardei porque na época parecia ser a escolha certa. Proteger Cecília, proteger as crianças, proteger a imagem da família. Mas à medida que envelheci, comecei a questionar se era realmente proteção ou se era covardia. Se era amor ou se era simplesmente medo de enfrentar consequências difíceis. Sofia nunca conheceu seu pai. Ela cresceu com essa ausência, esse buraco em sua identidade. E mesmo meus esforços financeiros não puderam preencher isso. Dinheiro não substitui reconhecimento, validação, amor paterno. Estou deixando esta decisão para você, Beatriz. Você pode manter este segredo como eu mantive, enterrá-lo novamente neste cofre, proteger a memória de Antônio e a paz da família. Ou você pode fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Revelar a verdade. Sofia ainda está viva. Ela tem direito de conhecer sua família biológica, se quiser. Seus filhos são primos de sangue dos filhos de Antônio, incluindo seu pai. Há conexões que foram negadas por décadas,
mas revelar a verdade também causará dor. Cecília está morta agora, então pelo menos ela foi poupada de saber. Mas seu pai e seus tios descobrirão que o homem que idolatravam tinha falhas graves. Descobrirão que tem meia-irmã que nunca conheceram. Não sei qual é a resposta certa, querida. É por isso que estou deixando para você decidir. Você é jovem, inteligente, com perspectiva que eu nunca tive. Confio em seu julgamento. Apenas prometa uma coisa. Não importa o que decidir, faça pensando em todas as pessoas envolvidas, especialmente Sofia. Ela é a vítima real nisto tudo. Ela não pediu para nascer em segredo, para ser escondida, para ter pai que nunca a reconheceu. Com todo o meu amor e confiança em você, vovó Amélia. Beatriz fechou a carta, lágrimas escorrendo por seu rosto. A escolha que Amélia jogou em seu colo era impossível. Manter o segredo significaria continuar a injustiça contra Sofia. Revelar significaria destruir a imagem de Antônio e potencialmente causar conflito familiar massivo. Ela passou dias pensando, mal dormindo, pesando opções. Conversou com Carolina, sua melhor amiga desde a infância, a única pessoa em quem confiava o suficiente para compartilhar isso. Você precisa contar a verdade, Carolina disse sem hesitação. Sofia merece saber. Sua família merece saber. Segredos como este envenenam tudo, mesmo décadas depois. Mas meu pai, ele vai ficar arrasado. Antônio era herói dele. Seu pai é adulto. Ele pode lidar com a verdade sobre seu avô. Todos podem. E Sofia tem direito de conhecer sua família biológica se quiser. Beatriz sabia que Carolina estava certa, mas saber não tornava mais fácil. Ela decidiu começar tentando contatar Sofia. Usando as informações do investigador particular, ela encontrou Sofia em redes sociais. Agora tinha 65 anos, avó ela mesma, sorridente em fotos com família que parecia amorosa e próxima. Beatriz enviou mensagem privada, cuidadosamente elaborada. Olá, Sofia. Meu nome é Beatriz Silva. Sei que isto vai parecer estranho vindo de alguém que você não conhece, mas recentemente herdei documentos de minha avó, Amélia Silva, que mencionam você e sua mãe Maria. Acredito que possamos ser família, e há coisas importantes que gostaria de compartilhar com você se estiver disposta a conversar. Compreendo se isto for perturbador ou se você preferir não responder. Apenas senti que você merecia saber que há pessoas que sabem sobre você e sua mãe e que se importam. Ela pressionou enviar antes que pudesse mudar de ideia. E então esperou, ansiosa, não sabendo se Sofia responderia ou bloquearia e seguiria em frente com sua vida. 3 dias depois, chegou resposta. Beatriz, sua mensagem foi certamente surpresa. Minha mãe faleceu há 10 anos. Mas antes de morrer, ela me contou sobre Amélia, a única pessoa da família de meu pai que nos ajudou ao longo dos anos. Eu nunca tentei contatar vocês porque minha mãe pediu que não fizesse. Disse que seria apenas abrir feridas antigas. Mas se você está entrando em contato, assumo que há motivo. Estou disposta a conversar. Elas marcaram um encontro em Café Neutro. Beatriz levou consigo cópia de alguns dos documentos do cofre, especialmente fotografias de Sofia quando criança, que ela pensou que Sofia gostaria de ter. Quando se encontraram, a semelhança física era inegável. Sofia tinha os mesmos olhos da família Silva, a mesma estrutura facial. Qualquer um olhando para elas juntas veria que eram parentes. Beatriz contou tudo. Sobre o cofre, sobre as cartas, sobre Amélia guardar o segredo por décadas, sobre Antônio abandonar Sofia e Maria. Sofia ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente limpando lágrimas. Eu sempre soube quem era meu pai, Sofia finalmente disse. Minha mãe me contou quando eu tinha 17, pouco antes de nos mudarmos. Ela me mostrou uma foto dele que tinha guardado.
Eu o vi algumas vezes ao longo dos anos, de longe, quando voltávamos à cidade para visitar. Ele nunca me viu, nunca soube quem eu era, mas eu sabia quem ele era. E doía saber que ele tinha outra família, filhos que ele reconhecia, enquanto eu era o segredo. Sinto muito, Beatriz disse, inadequada, mas sincera. Não é sua culpa. Você nem era nascida quando tudo isso aconteceu. Sofia pausou. Amélia, ela foi bondosa comigo e minha mãe. O dinheiro que ela enviava fez diferença real, especialmente quando eu era pequena. Minha mãe sempre disse que Amélia era mulher boa presa em situação impossível. Ela deixou todos esses documentos para mim porque não sabia se deveria revelar a verdade ou continuar guardando o segredo. Ela disse que era minha escolha. Sofia pensou por um longo momento. E o que você quer fazer? Eu acho que você tem direito de conhecer sua família biológica se quiser. Meu pai, seus meios-irmãos, eles deveriam saber sobre você. Não é justo que você tenha sido escondida sua vida toda. E eles vão querer conhecer a filha ilegítima de seu pai, a lembrança viva de sua traição. Eu não sei, Beatriz admitiu, mas acho que merecem a chance de fazer essa escolha. E você merece a chance de ser reconhecida. Sofia considerou isto. Eu construí boa vida sem eles. Tenho um marido maravilhoso, filhos que amo, netos que são minha alegria. Não preciso de reconhecimento deles para me sentir completa. Mas você merece. Beatriz insistiu gentilmente. Finalmente, Sofia concordou em conhecer o pai de Beatriz, seu meio-irmão mais velho. Beatriz preparou seu pai cuidadosamente, primeiro contando sobre o cofre, sobre as cartas, sobre Antônio e Maria. Seu pai ficou chocado, furioso, em negação. Isso não pode ser verdade. Meu pai nunca faria isso, nunca trairia minha mãe. Há provas, pai, cartas, documentos, fotos, e Sofia existe, ela é real. Levou semanas para seu pai processar. Ele passou por raiva, negação, eventualmente chegando à aceitação relutante. E então, nervoso, concordou em conhecer Sofia. O encontro foi estranho, carregado de emoção. 2 meios-irmãos, agora idosos eles mesmos, conhecendo pela primeira vez. Havia semelhanças físicas óbvias, gestos compartilhados que vinham de genética comum. E havia também décadas de separação, vidas vividas completamente diferentes. Eles conversaram por horas. O pai de Beatriz pediu desculpas pelo abandono de Antônio, mesmo não sendo responsabilidade dele. Sofia aceitou graciosamente, explicando que havia feito as pazes com seu passado há muito tempo. Não foi reconciliação instantânea de família perdida, não era conto de fadas. Era complicado, confuso, às vezes doloroso, mas era também honesto, real, verdadeiro. Com o tempo, mais membros da família conheceram Sofia. Os outros filhos de Antônio, os netos, incluindo Beatriz. Alguns a receberam calorosamente. Outros foram mais reservados, ainda processando a revelação sobre Antônio. Mas todos reconheceram que ela era parte da família, quisessem ou não. Sofia eventualmente conheceu seus sobrinhos e sobrinhas, pessoas com quem compartilhava sangue, mas não história. Algumas conexões foram mais fortes que outras, mas todas foram oportunidades que ela nunca teria tido se Beatriz não tivesse aberto aquele cofre, não tivesse feito escolha difícil de revelar a verdade. Beatriz refletiu frequentemente sobre a carta de Amélia, sobre a escolha que sua avó colocou em suas mãos. Ela havia escolhido a verdade e não se arrependia. Sim, causou dor. Sim, mudou como a família via Antônio. Mas também deu a Sofia o que havia sido negado a ela por toda a vida: reconhecimento. Meses depois, Beatriz visitou o túmulo de Amélia. Ela colocou flores e sussurrou: "Eu abri o cofre, vovó. Contei a verdade. Espero que tenha sido o que você queria, o que você esperava que eu fizesse."
Sofia conheceu a família agora. Ela é parte de nós. Obrigada por confiar em mim com isto. O vento soprou suavemente, fazendo as flores balançarem. E Beatriz sentiu, talvez imaginando, mas sentiu como se Amélia estivesse ali, aprovando sua escolha. Se essa história te impactou, se te fez pensar sobre segredos de família, sobre a complexidade de fazer o que é certo mesmo quando é difícil, sobre como verdades enterradas eventualmente precisam vir à luz, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha este vídeo com quem precisa entender que algumas verdades, não importa quão dolorosas, merecem ser conhecidas. E se inscreve no canal, porque aqui contamos histórias que importam, sobre escolhas difíceis e coragem de fazer o que é certo. A história de Beatriz e do cofre de Amélia nos ensina que segredos, mesmo guardados com boas intenções, causam dano. Que pessoas escondidas, negadas, não reconhecidas, merecem ser vistas. Que famílias são complicadas, imperfeitas, frequentemente construídas sobre fundações que não são tão sólidas quanto pensamos. E que, às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é revelar uma verdade que outros quiseram esconder. Obrigado por ficar até o final. Esta foi história sobre verdade, justiça e reconhecimento tardio. Até a próxima e lembre-se, a verdade pode doer, mas mentiras doem mais, especialmente aqueles que são forçados a viver nelas.